Olá amigos, bem-vindos ao TV Câmara Esportes. Oitavas de finais definidos na Copa SEC. Rogério Ceni pode ser técnico do Fortaleza e o Timão Corinthians vence mais uma e se aproxima do título de campeão brasileiro. Isso e muito mais aqui no TV Câmara Esportes. Participe conosco do TV Câmara Esportes. Acesse nossa fanpage TV Câmara Esportes, canal 54. Tá aqui os nossos amigos aqui, o Robertinho na rua Piauí, Luizinho lá do JK, Luizinho árbitro, né? Antônia Rodrigues, Edmo Caldo, né? Nosso companheiro aqui, grande Edmo. E Hortêncio Lucena lá do Hand Clube. Tem galera aqui conosco aqui no nosso Facebook. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Olha, Timão e Corinthians venceu fora de casa o Atlético Paranaense e já pode ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira. Isso porque ele teve uma ajudinha do Vasco da Gama, que venceu o Santos, e também do Vitória, que venceu o Palmeiras. Por falar em Palmeiras, hein? Coisa lá tá esquentando e muita torcida tá reclamando demais do time do Palmeiras. Sonhava com muita conquista, acabou ficando sem nada. Mas claro, o Coringão, para ser campeão na próxima quarta-feira, o Timão, que está com a mão na taça, só precisa vencer os 2 jogos em casa, o Avaí e o Fluminense, e torcer para que o Grêmio, nos 2 jogos seguintes, empate pelo menos um, para aí botar a mão no 7º título brasileiro de sua história. Vamos aos gols da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Léo Moura vai na linha de fundo e cruza. Ramiro, de cabeça, marca para o Grêmio. E foi só. Ponte Preta 0, Grêmio 1. O Ramiro, pequenininho, mas bom de cabeça. A Ponte segue afundada no Z4 e o Grêmio em segundo no campeonato. Na ressacada em Florianópolis, Marquinhos bate a falta colocada. O goleirão Jean aceita. Gol do Avaí. Veja, que frangaço do goleiro Jean. 1-0 Avaí. Reação do Bahia. Juninho cobra a falta, a bola bate nas 2 traves e no rebote, Edgar Júnior enche o pé e empata para o Bahia. Veja como a bola bateu caprichosamente nas 2 traves e não entrou. Mas Edgar Júnior estava lá, esperto para marcar o gol do Bahia. Boa troca de passes do Bahia pela direita. Alione recebe e rola para Edgar Júnior de novo marcar virada do Bahia. Final, Avaí 1, Bahia 2. Bahia se afasta de vez do Z4 e afunda cada vez mais o Avaí. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Giovanni Augusto recebe na esquerda, ajeita e bate cruzado. A bola quica na frente do goleiro e entra. 1-0 Corinthians. Repare que Rodriguinho atrapalhou o goleiro Everton. E foi só. Corinthians líder 1, Atlético Paranaense 0. Timão abre 8 pontos de vantagem em cima do Grêmio. A torcida está só esperando o momento de meter a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Bem, agora vamos falar do Vasco da Gama, mais precisamente das eleições que ocorreram nessa última terça-feira. Invadiu a madrugada e parece que rolou lá o Walking Dead, aqueles mortos-vivos ou fantasminhas, para uns camaradas, para outros nem tanto. Mas por que isso? Porque uma semana antes, a juíza Maria Cecília, a pedido do Fernando Horta, até então presidente da oposição do Vasco da Gama, foi feito lá uma intervenção, porque foi declaradamente 691 novos sócios foram lá feitos no Vasco da Gama, ou fizeram sua inscrição no período de novembro e dezembro de 2015. Esse período é o prazo máximo que se dava para que os eleitores estivessem aptos ou sócio a votar na eleição deste ano. Sendo que, de cara, segundo o repórter da ESPN, ou melhor, o comentarista Mauro César Pereira, é que 600 de cara foram encontrados e impugnados. Dos 600, eu falei 600, 200, segundo ele, estariam já mortos, não estavam mais vivos. Logo, não estavam aptos a votar. Era aí cada coisa nesse time do Vasco da Gama, nesse clube. Mas aconteceu a eleição. A juíza, a senhora Maria Cecília, da 52ª Vara do Rio de Janeiro, decidiu que a urna número 7 ela seria em separado para esses eleitores.
foi votado e ela deu um tiro certeiro. Olha, nessa urna, que foi, por sinal, a primeira a ser aprovada e que deu grande maioria a Eurico Miranda para que ele viesse vencer as eleições, é que foi computado nessa urna, foram lá 476 votantes no total, era 691, 476 apareceram. Eurico Miranda teve 428 votos, sendo que Fernando Horta teve 4, Júlio Brandt 42, nulos só 1, ou seja, ele teve 90% dos votos. Por isso, essa confusão, a urna da discórdia. Logo, os dois se declararam vencedores das eleições. Eurico Miranda obteve, claro, a sua maioria, mas o Júlio Brandt, por essa urna estar em júdice, também se autoproclamou vencedor da eleição. Ou seja, por enquanto, o presidente em exercício, Eurico Miranda, mas em janeiro, até lá, deve-se ter uma, seja ela da juíza, claro, ou do Conselho Deliberativo do Vasco, vão definir se esses urnos vão ser analisados, se esses votos foram ser computados ou não. Até lá, nós saberemos quem será realmente o presidente do Vasco da Gama. Então, o Walking Dead é lá no Vasco da Gama. Eleição vai demorar muito ainda, muita coisa ainda lá no Vasco da Gama para nós sabermos quem realmente é o presidente em exercício. Vamos falar agora do Rogério Ceni. Será que ele vem para o Fortaleza? Olha, o presidente, o Marcelo Paes, procurou e fez uma oferta ao ex-treinador e ídolo São Paulino. E, pelo andar da carruagem, o presidente do Fortaleza está muito animado com a possibilidade do Rogério Ceni vir treinar o clube nordestino. Isso porque ele, na sua proposta, colocou que o Rogério Ceni poderá montar a sua própria comissão técnica, como também participar nas contratações dos atletas que virão defender o tricolor cearense no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem, como também no Estadual e Copa do Nordeste. Será que Rogério Ceni, ex-ídolo, ou melhor, ídolo do São Paulo e ex-jogador do tricolor paulista, virá para o Fortaleza? Seria muito bom para o futebol nordestino. Olha aí o Paulo Guerreiro, ídolo do Flamengo, ídolo da seleção peruana. O jogador foi pego no exame antidoping naquele jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Argentina, lá em Buenos Aires. Acontece que o atacante estava para se apresentar ao Flamengo nesse final de semana, mas resolveu ficar em Lima, no Peru. Isso porque ele, com seus advogados, está tentando um efeito suspensivo na FIFA. Deu entrada e espera que a FIFA acate para que ele possa defender a seleção peruana no jogo da volta pela repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo em Lima, no Peru, no dia 16, contra a Nova Zelândia. Falando de Peru, é claro, o Peru está desde 1982 sem voltar ou disputar uma Copa do Mundo. Já faz aí 35 anos e o Peru não quer perder essa oportunidade. Em 1982 foi o último ano, foram 3 jogos. Pegou um grupo que tinha Polônia, Itália e Camarões. 0-0 com a Itália, 1-1 com a Polônia e sapecado 5-1 para a Polônia, despachando o Peru, que voltou para casa. Aquela seleção tinha um goleiro Quiroga, que os brasileiros que têm mais de 45 anos vão lembrar, foi o goleiro da Copa de 78, que estava naquele jogo em que o Peru abriu para que a Argentina metesse 6-0 e se classificasse à final da Copa do Mundo, eliminando o Brasil. Posteriormente, a Argentina acabou sendo campeã do mundo, vencendo a Holanda. Portanto, aí o Peru quer voltar de novo a debutar numa Copa do Mundo e o Paulo Guerreiro, junto com o Cueva, são 2 dos seus destaques para chegar a essa Copa do Mundo na Rússia no ano que vem. E o ABC, hein? Continua a sua sina, continua perdendo. Voltou a perder agora para o América Mineiro, que está lutando aí para chegar, está entre os 4 para chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha o ABC jogando lá em Belo Horizonte, no Independência, acabou perdendo por 2-0 e se afundando cada vez mais rumo
a Série C do Campeonato Brasileiro. Veja os gols. No primeiro, Norberto cruza e Giovani toca de cabeça para abrir o marcador. 1-0 para o América. Gerson Magrão cobra escanteio e Rafael Lima escora de cabeça para ampliar o marcador. Veja a quantidade de jogadores do ABC dentro da área. Mesmo assim, o Rafael Lima teve toda a tranquilidade para marcar o segundo gol do Mecão. 2-0 para o América, placar final. E o ABC segue na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Chegou à 20ª derrota. E olha, dos 19 clubes participantes, ele já conseguiu perder para 17. Ou seja, com uma campanha horrorosa dessa, tinha que combinar mesmo com o quê? Rebaixamento à Série C. Agora é juntar os cacos, montar uma equipe competitiva para aí sim, dentro de campo, no ano que vem, fazer uma belíssima campanha e voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC só resta isso mesmo, porque já caiu até dirigente esse ano lá no Alvinegro, o mais querido do Rio Grande do Norte. Olha aí, semana que vem, dia 13, começa o Jomec, uma das mais tradicionais competições escolares da cidade de Currajós. Vão participar atletas das escolas públicas, privada, federal e estaduais. Então vai ser muita festa aí dos alunos nessa competição. Já na Copa SEC de futsal masculino, foi definidos os confrontos das oitavas de finais da competição. Confira. As oitavas de finais terão início no sábado, dia 25 de novembro, lá no Geraldão. Luz e Vida, às 4 horas, enfrenta o Novo Estilo. Às 16h50, Vasco Nova Arte contra os Lycans. Às 17h40, Baen contra a Mavera. E às 18h30, Valadares e a ABB Currajós. No domingo, começando às 8 horas da manhã, GSP enfrenta o Pinheirão. Às 8h50, Sensação contra o Santo Antônio. Às 9h40, Orions contra o Red Bull. E às 10h30, Atlético de Madrid contra o Imperial. E mais de Campeonato Brasileiro, porque as coisas lá no Verdão, no Palmeiras, azedaram de vez. Tudo porque o Palmeiras voltou a perder, dessa vez 3-1 para o Vitória. E olha que na madrugada desta quarta para quinta-feira, os muros do estádio da Arena Palmeiras foram pichados, pedindo vergonha aos jogadores e pedindo a volta do Felipe Melo, esse que está, por enquanto, no banco de reservas. Vale-se dizer ao torcedor palmeirense que quando o técnico era Eduardo Batista, o Felipe Melo já estava perdendo espaço. O Cuca chegou, aí brigaram, ele perdeu espaço de vez e acabou sendo afastado. E com o técnico atual, o Felipe Melo não vinha sendo aproveitado, estava no banco de reservas. Isso porque, para ele jogar, tem que melhorar o seu rendimento. Não é só a torcida pedir Felipe e mais 10. As coisas lá, realmente, para o Palmeiras, que era mais um desses clubes que estava aí. Começou o ano dizendo que ia ganhar tudo. Acabou o ano e não vai, nem acabou, mas não vai ganhar nada mesmo esse ano. E no Santos, o Peixe, olha, ontem perdeu de virada para o Vasco da Gama e teve de tudo. Teve gol bonito do Santos, gol bonito do Vasco, mas olha, no final do jogo, o técnico Elano, até então interino, resolveu dizer algumas coisas sobre a atuação do meia, Lucas Lima, que, olha, está com seu contrato para ser encerrado e está dificultando a sua vida no Santos. Ele até agora não assinou o contrato e nem disse para onde vai. E a torcida já está pegando no pé e vaiando o atleta. Esse que ontem mandou a torcida calar a boca. E aí o técnico, na entrevista, o Elano, disse muita coisa, mas disse que preferia falar em particular com o meia santista. Isso porque ele não está nada satisfeito, não só com a atuação do atleta dentro de campo, como também as suas coisas, o que ele vem fazendo fora de campo, em não dizer para onde vai. Realmente as coisas não estão nada boas no Palmeiras e também no Santos. E vamos agora, claro, à segunda rodada dos gols do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, em Recife, o goleiro Magrão tenta driblar,
e perde a bola para Bruno Silva, que bate para o gol vazio. Olha o tamanho da lambança do Magrão. Ô Magrão, entregou a rapadura, o leite, a farofa. Não é assim, goleirão. Botafogo agradece 1-0. 4 minutos depois, Brenner ganha dividida. A bola sobra para Marcos Vinícius, que carrega, dá um corte no zagueiro e chuta no cantinho do goleiro Magrão para marcar o segundo do Fogão. Marcos Vinícius, 2-0 Botafogo. Sport no ataque. Oswaldo cai na área. A bola sobra para André, que diminui para o Sport. E foi só. Final, Sport 1, Botafogo 2. Sport entra no Z4 e o Botafogo segue na zona de Libertadores. No Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, bola na área. Viseu ajeita de cabeça para Everton de primeira botar o Flamengo na frente. 1-0. Veja que Viseu abaixou a cabeça para tocar nela. Everton lança Vinícius Júnior, que avança e dá um toquinho na saída do goleirão Fábio para marcar o segundo do Mengão. Que categoria do garoto. Final, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Flamengo segue na zona de pré-Libertadores. Na vila mais famosa do Brasil, Lucas Lima dá um belo passe para Ricardo Oliveira, que domina no peito e bate na saída do goleiro para botar o Santos na frente. Veja que lançamento do camisa 10 do Santos. Reação do Vasco. Evander dá um corte e solta um foguete de fora da área para empatar para o Vasco. Que golaço! Repare que ele dribla Lucas Lima facilmente. Bate para o gol, Vanderlei ainda tocou na bola, mas não deu. Golaço do Vasco. Nos acréscimos, Nenê bate falta com extrema categoria e marca. Virada vascaína. Que categoria do Nenê. O Vanderlei nem chegou perto. Final de virada Vasco 2, Santos 1. O Vasco segue na cola do Flamengo e o Santos praticamente enterrou suas chances de título. Na Arena da Baixada, em Salvador, bola na área do Palmeiras. Trellis toca para Iago, que chuta forte para abrir o marcador. 1-0 Vitória. Trellis ganha de Juninho e fica na cara do Fernando Praz e dá um toquinho entre as pernas do goleiro palmeirense para ampliar. 2-0 Vitória. Keno dá um belo drible no marcador, cruza a bola, desvia e encontra Dudu sozinho para tocar de cabeça e diminuir para o Verdão. Vitória 2-1. Vitória no ataque. Juninho divide, a bola sobra para Iago, que chuta na saída do goleiro para marcar o terceiro gol do Vitória. Final, Vitória 3, Palmeiras 1. Vitória sai do Z4 e o Palmeiras segue em crise, em quarto. Olha, nossa conversa hoje é com o juiz de direito, o senhor Dr. Marcos Vinícius Pereira Júnior. Mas hoje nós não vamos conversar com o juiz, não. Vamos conversar com o desportista, o atleta Marcos Vinícius. Olha que ele fez, olha só, olha a façanha que o homem fez. Na última semana de novembro, ele participou dos 8º Jogos Nacionais da Magistratura, em Fortaleza. E ele ganhou 5 medalhas de ouro. 5, não é para qualquer um não. Dizem que ele é o Bolt da magistratura. Mas seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Esportes. Bem, é um prazer muito grande, né? Principalmente para falar de um assunto tão interessante e ligado à minha vida desde criança, que é o envolvimento com o esporte. O pessoal acha assim que você fica ali, não faz atletismo, porque sempre que quando encontrei você a primeira vez, eu fiquei olhando assim, nossa, ele corre? Desde quando? Aí pode, desde sempre. Mas foi 100, 200, 400, 800 metros. Aí para fechar tem que ser o revezamento 4 por 100. Como é que foi essas provas lá? As suas dificuldades? Bem, primeiro o grande desafio é dizer que é de Currais Novos, né? Porque para dizer que é de Currais Novos tem que ser um grande corredor. Inclusive no início dos treinos, um amigo meu daqui de Currais Novos, Zezinho, ele dizia, olha, treine, agora se chegar lá e não ganhar nada, não diga nem que é de Currais Novos. Então o desafio foi bem maior e nessa diferença de treino de corrida de rua
e treino para a pista, realmente o grande desafio foi a adaptação dos treinos mesmo. Isso, como você fala assim, você é um corredor de rua, 5, 10 quilômetros, 42 quilômetros. Como foi essa sua adaptação, os treinamentos, quanto tempo durou? Bem, na realidade eu não sou nem corredor de pista, nem corredor de rua, né? Eu sou um teimoso que admiro, tenho vários ídolos aqui em Currais Novos, como o Cláudio Richardson, como Quinzinha, como o Maciel, como Bastião, o pai de Quinzinha, né? E dessa admiração surgiu o interesse, né? Durante minha vida toda eu joguei, na verdade, futebol de salão. Eu cheguei a jogar, inclusive, profissionalmente futebol de salão, eu era goleiro, né? Joguei no ABC, joguei no América, joguei nos jogos escolares e depois de mais velho, né? Eu comecei a correr. E aqui em Currais Novos conheci o grupo Guerreiro do Sertão, que tem como professor Hipólito, e comecei a treinar. Nunca fui um grande atleta, na verdade o meu desafio é sempre melhorar os meus tempos, mas sempre gostei de treinar e fui muito disciplinado. Então, em razão dessa situação, nos anos que acontecem os Jogos da Magistratura, como esse ano, de 2 em 2 anos acontecem os Jogos, então nos anos que acontecem os Jogos, eu faço um treinamento específico, né, aqui em Currais Novos, mesmo com aquela pista bastante surrada, com muito buraco. A gente tenta adaptar os treinos. Então, por exemplo, no ano passado, o grande desafio foi correr uma maratona, né? Eu treinei na rua durante o ano de 2016 todo, com Rufino, Alain, Hipólito, e consegui completar os 42 quilômetros. Foi na Argentina? Exatamente, foi na Argentina. 9 quilos, mais magros? Aproximadamente, até em alguns momentos eu cheguei a diminuir 12 quilos nesse treino específico. E agora para a pista, agora em 2017 eu comecei a treinar especificamente para a pista com o Ronaldo e recuperei esse peso e modifiquei totalmente a carga de treino e a forma de treinar. Quando você ganhou a primeira medalha, o pessoal ganhou a primeira medalha, mas quando você ganhou a terceira medalha, como é que passou os olhares dos seus competidores para você lá? Esses jogos, para você ter uma ideia, ele aconteceu em Fortaleza, ele tinha aproximadamente 1.000 competidores de todo o Brasil e a grande curiosidade das pessoas é exatamente como é que alguém daqui do Nordeste chega lá e vai ganhando todas essas medalhas. Né? Eu já participo desses jogos desde o ano 2008, então 2 em 2 anos eu participo e sempre vem aquela expectativa, né? Como é que as pessoas estão preparadas, os novos competidores. Eu agora estou com 38 anos, competi com pessoas de 20 e poucos anos, né? Que à medida que o tempo vai passando, pessoas mais jovens vão entrando nos concursos e até para mim foi uma grande surpresa, né, ter ganhado essas 8 medalhas. Os tempos foram muito parecidos, né? Nos 100 metros, os 4 primeiros ninguém sabia nem quem tinha realmente ganhado, foi decidido pela foto, então foi uma emoção muito grande. Photoshop, como se fala. Exatamente. Você treinou esse ano todo voltado para as corridas de velocidade. Chegou a correr uma corrida pouco antes, essa corrida que você lá foi 100 anos do Varela Santiago. Isso. Você estava treinando para os Jogos. Como é que foi você encarar os 10 quilômetros lá em Natal? Não, na realidade, eu esse ano, o treino foi todo voltado para essas provas de velocidade e eu não tinha como objetivo correr nenhuma corrida dessa de distância maior, mas em razão da causa, uma forma até de homenagear o belíssimo trabalho do Varela Santiago, eu corri, mas corri naquela brincadeira mesmo, sem preocupar com o tempo. Na verdade, eu não sei nem o tempo que eu levei para concluir aquela prova, mas o mais bonito foi poder participar e ver 2 pessoas de Currais Novos ganhando nos 5 quilômetros. Quem ganhou foi Maciel, com 3 minutos na frente do segundo colocado, e Quinzinha, que ganhou os 10 quilômetros. Voltando agora a falar de Fortaleza de novo, você participou do revezamento pelo Rio Grande do Norte. No geral, o Rio Grande do Norte, segundo lugar. As suas medalhas acabou fazendo a grande diferença para o Rio Grande do Norte? Bem, realmente
foi bastante importante a minha participação, mas a nossa equipe é uma equipe forte, que ganha muitas medalhas, inclusive nós fomos segundo lugar geral, mas se fosse considerado a quantidade de medalhas de ouro, o Rio Grande do Norte teria sido campeão, porque nesses jogos existe uma forma de pontuação diferente, ao contrário do que acontece nas Olimpíadas de esportes individuais e esportes coletivos. O primeiro lugar foi o Rio Grande do Sul, que foi para o evento com 190 competidores, e nós aqui do Rio Grande do Norte ficamos muito próximos, ganhamos mais medalhas de ouro que o Rio Grande do Sul, fomos com apenas 39. Né? Esse ano, suas 5 vitórias, 5 medalhas de ouro, foi o seu melhor resultado no jogo desde quando você participa? Não. No ano de 2015, quando aconteceu a competição em João Pessoa, e no ano de 2013, em São Paulo, eu tinha ganhado essas 5 provas. Né? Os meus melhores tempos, na realidade, são nas provas de 200 e 400 metros, mas dependendo da situação, como a situação estava favorável, eu estava treinando bem, aí eu resolvi disputar as 5. Ao total, agora você tem quantas medalhas nos jogos? Bem, desde o início dos jogos, desde o início da minha participação, que foi em 2008, no Rio de Janeiro, eu ganhei já 21 medalhas. Foram 15 medalhas de ouro, 3 de prata e o resto de bronze. Quem colocou assim, que eu vi, chamar você de Bolt do Magistrado? Quem foi? Você tem ideia de quem colocou esse nome em você? Na realidade, essa referência? Como o Bolt é um dos grandes, é o homem mais rápido do mundo, e guardadas as proporções nesses jogos, eu tive realmente o melhor tempo, e as pessoas, em tom de brincadeira, terminam chamando, e eu não acho ruim não. Mas eu acho que esse monte de medalha que você tem aí, acho que está mais para a Michael Phelps, né? Quem sabe, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho também, dá para mostrar as medalhas dele? Tá? Vou mostrar aqui as desse ano, mas que tem outro lado também, que é que você, além de competir e se divertir, na verdade que nós que participamos do atletismo do Guerreiro do Sertão, que temos uma certa idade, estamos muito mais para participar, nos divertir, não ficar sedentário em casa. Exatamente. Como foi que surgiu você ajudar, não nem dizer patrocínio, mas ajudar os atletas de Currais Novos a participarem desses eventos? Os que vão para ganhar mesmo, como Quinzinha, Maciel, entre outros, né? Não, na realidade, eu não acho nem que eu ajudo ninguém. Eles me ajudam muito mais do que eu ajudo. O exemplo deles não tem preço, né? Então, quando Deus nos dá alguma possibilidade material, eu acho que a gente tem mais aqui dividir isso daí. Então, na hora que eu tenho a possibilidade de conversar com um atleta, por exemplo, como o Cláudio Richardson, que foi campeão brasileiro tantas vezes. 9 vezes. Que foi para Pan-Americano, que representou o Brasil, não só por Currais Novos. Quando eu tenho uma oportunidade de conversar com um atleta como esse, não tem preço. Né? Quando eu participei, por exemplo, da Maratona de Buenos Aires, e vi Quinzinha como o primeiro brasileiro a chegar, ele foi 5º lugar geral, o primeiro atleta amador, um atleta que não foi com patrocínio oficial nenhum, né? Não tem preço você conversar com essas pessoas, você vê que aquelas pessoas com tanta dificuldade terminam alcançando tão bons resultados. Então, eu não acho nem que eu ajudo, eu sou mais ajudado. Nessa história aí, quem se beneficia mais, na verdade, sou eu. E eles também que agradecem muito, com certeza. Agora eu vou falar de uma pessoa que eu estava conversando com ele, vou dizer quem é o nome não, mas ele disse, fala lá para ele o seguinte, que eu estou me preparando, estou com 61 anos, estou pesando só 68 quilos, ele vai ter que correr atrás de mim na corrida dos advogados, que vai ter agora aqui. Disse que se se preparasse o resto do ano, porque senão ia ganhar dele. É o nosso Sebastião Gonzaga. Rapaz, Sebastião tá um perigo, né? Ele tem um movimento aí de tomar uns negócios. Teve uma época aí que ele tomou um tal de leite da Moreira, deu errado os treinos dele. Então, na realidade, eu não tenho medo dos treinos, eu tenho medo do que ele toma clandestinamente, né? Porque tem um problema aí de o pessoal se encontrando nas farmácias aí, então a preocupação é essa. Mas diga a ele que eu posso treinar,
que eu estou me preparando e voltando agora para a rua. Ele disse que vai tirar esse seu apelido de Boto, ele disse que vai acabar nesse dia. Ele disse, se prepara, porque eu estou bem e ele não vai me pegar. Eu quero só ver. Hoje tá jóia. Eu queria agradecer você, parabenizá-lo mais uma vez pelas conquistas que você está tendo tempo, por ajudar os nossos atletas e por ter vindo em nosso programa. Sabemos que você é muito ocupado, mas abriu essa brechinha. Muito obrigado por ter vindo. Bem, é um prazer, né, comparecer em um programa de uma audiência tão qualificada e uma felicidade muito grande poder mostrar esse exemplo, principalmente partindo do pressuposto de que quando as pessoas falam em segurança pública, as pessoas têm que lembrar que o esporte é a principal base da nossa cidade. Por exemplo, em Currais Novos a gente sabe que acontece um problema ou outro, mas no Rio Grande do Norte eu acredito que Currais Novos seja uma das cidades mais seguras, mais tranquilas, exatamente em razão desse vínculo que nós temos com os esportes, né? Então eu agradeço muito o falar sobre um tema tão interessante e digo que o meu grande sonho é que 100% das crianças, 100% das pessoas aqui de Currais Novos se envolvesse com o esporte, que existisse um apoio maior, né, um apoio formal maior. De verdade, né? Exatamente, um apoio de verdade. Vamos escolher quem são realmente os atletas que levam o nosso nome, né? Quando a gente chega numa corrida, e é muito bonito, vamos todos com a camisa do Guerreiro do Sertão, quando as pessoas olham para a camisa dos Guerreiros do Sertão, aquilo é interpretado de maneira muito positiva, né? E uma propaganda como essa não tem preço. Muita gente tem vontade de conhecer Currais Novos e vem conhecer Currais Novos por causa dessa fama que Currais Novos tem. Então nada mais justo que seja a prefeitura, o governo do estado ou os comerciantes de uma maneira geral que encarem essa oportunidade que Deus deu à nossa cidade de uma forma séria, de uma forma profissional. Então esse é o meu maior sonho e com certeza vou continuar levando o nome da nossa cidade por aí. Mas antes de encerrar, me veio aqui uma pergunta, porque o Quinzinha, o Anderson Crisóstomo, está se preparando, ele com a agora se fugiu a memória aqui, da Micaela e Priscila, que vão para São Silvestre, conseguiram na corrida lá do Varela Santiago e tudo pago para São Paulo, né? Você correu ou ainda tem o sonho de correr a São Silvestre? Não, eu tenho ainda o sonho de correr, é uma corrida relativamente curta, são 15 quilômetros, mas como eu ainda tenho filhos muito pequenos, né, termina para passar o ano novo lá em São Paulo, eu não quero ainda, mas quando os meus filhos estiverem maiores, quem sabe correndo até com eles, eu vou realizar esse sonho, mas todos os anos eu assisto ao vivo, me emociono em ver, por exemplo, no ano passado, Quinzinha foi também, eu me emociono em ver uma pessoa que tem tão pouco apoio, né, apoio público, está ali no meio daquela elite do esporte, não só brasileiro, mas naquela elite do mundo, né? E as pessoas não imaginam o quanto é difícil. Por exemplo, eles não têm acesso a suplemento alimentar, acesso a tantas outras coisas que os atletas de ponta têm. Eu até quando eu entrevistei Claudio Richardson aqui, a gente falava sobre a questão dos suplementos. O pessoal que vê pessoas correndo, acha que é só água e correr. Aí que é só isso. Não, só precisa de um uniforme, correr, água. E tem todo um aparato por trás de um atleta para ele se tornar um atleta, principalmente um atleta de alto rendimento. Então os gastos são altíssimos e se não tiver um patrocínio formal, fica muito difícil de atletas estar se bancando, porque a gente sabe que tem gasto, viagem, passagem e tudo, e falta muito isso. Mas a São Silvestre é 42, né? Não, São Silvestre são 15 quilômetros. Exatamente. Aí imagina a sua alegria quando você tiver com seus filhos correndo lá. Com certeza, eu sonho, né? E que bom que todo mundo pudesse sonhar essa vida no esporte. Quando eu tenho adolescentes envolvidos com esporte, eu não tenho adolescentes envolvidos com bebida, envolvidos com droga, né? Nossa. E muitas vezes até eles são envolvidos com droga, com bebida, e quando entram no esporte eles terminam saindo. Então a gente consegue tirar um menino ou uma menina que potencialmente estaria cometendo ilícitos ou mesmo tumultuando a vida familiar e transformando em uma pessoa de bem, uma pessoa que alcança coisas boas e que só sonha em ganhar. Então pronto, nós vamos agradecer de novo, porque acabou estendendo um pouquinho mais, mas muito obrigado, sempre que puder aqui. Gostaria muito que viesse outras vezes a gente conversar, porque realmente as pessoas têm que conhecer o outro lado também do juiz Marcos Vinícius, que ele é uma pessoa normal como todos nós, um atleta de final de semana, quando a gente chama, mas que se prepara e se cuida todos os dias. Muito obrigado.
Eu que agradeço e vamos para a próxima. Se Deus quiser. Bem, meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo TV Câmara Esportes.